Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Foco. Eu sou Francis Lima e hoje nós iremos falar de um tema extremamente importante e necessário, a menopausa. Um fantasma que ainda assusta muitas mulheres devido aos sintomas, devido a atravessar uma fase, muitas vezes sem a qualidade de vida necessária que elas merecem e precisam. Hoje o nosso podcast Em Foco é destinado para as mulheres. Não que os homens não queiram assistir ou não possam, claro, e devem, até porque, para saber o porquê que suas parceiras enfrentam algumas fases difíceis, complicadas, como oscilação de humor. Mas você é a nossa convidada especial para este episódio de hoje, que é dedicado especialmente para você, que em algum momento vai passar por esta fase, a menopausa, que todas as mulheres certamente uma hora ou outra vão ter que passar por ela, não é? E eu estou recebendo com muita honra aqui a doutora Lara Bona, que é ginecologista, que vai conversar com a gente sobre aspectos clínicos, tabus, mitos e verdades e como atravessar essa fase com qualidade de vida, com acolhimento e também com segurança. Bom dia, doutora, seja bem-vinda ao nosso podcast. Bom dia, Francis, tudo bem? Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra muito grande estar falando aqui nesse veículo de comunicação que abrange tanta gente aqui na Campo Maior, nas terras do Carnaubais, que é uma cidade com a qual eu tenho uma relação muito de elo afetivo mesmo, né? Eu digo que eu só não nasci aqui, mas me considero campo-maiorense pelo fato da minha família toda ser de Campo Maior, meu pai, minha mãe, meus avós, né? Então, aqui eu tenho várias lembranças, né, da infância, de casa de vó mesmo, de brincar ali na beira do açude, de brincar no parque, nos festejos de Santo Antônio. Então, assim, poder hoje trabalhar e atender as mulheres dessa cidade, para mim, é um privilégio muito grande. Antes de iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores que estão divulgando as suas empresas, a sua marca aqui no podcast Em Foco. Espaço Fit, Flora Pura, Cajuína Golden, Mix Boi Gordo Atacarejo, Armazém Paraíba, Abrante Engenharia Elétrica, Atração Brindes, Elba Perfumaria, Socorrinha Móveis e S Móveis, Ótica Matos, Via Bela Confecções e Quality Mais Bebê. E também queria agradecer à loja Madame Z, que mandou este convite, um convite já em forma de moda. Loja Madame Z mandou esse convite aqui para a reinauguração da loja da fábrica, que vai ser amanhã, dia 26 de setembro, lá na rua Emílio Lima. Eu queria muito agradecer à loja Madame Z, que veste mulheres com muito estilo, bom gosto e elegância. E esperamos você lá amanhã, nessa reinauguração da loja da fábrica Madame Z, a partir das 10 horas, tá bom? Para você que está assistindo o nosso podcast, hoje nós iremos falar sobre menopausa, tá certo? Você que já está nos assistindo, acabou de ligar sua TV ou seu celular, aproveita, já vai aqui no cantinho direito da sua tela, clica nesse polegarzinho, já dá uma curtida para turbinar aí o nosso podcast, para que a gente possa estar entregando o nosso conteúdo para mais pessoas e, claro, para chegarmos mais longe e tentarmos atingir o máximo de pessoas nos assistindo, tá bom? Estamos recebendo aqui a doutora Lara Bona, que é ginecologista e obstetra, que vai conversar com a gente hoje sobre a menopausa. Mas antes da gente conversar sobre esse tema, doutora, eu queria saber, muitas pessoas ainda não conhecem a doutora Lara Bona. Eu queria que você falasse um pouco de você, antes da gente iniciar nossa conversa. Quem é a doutora Lara? Então, eu sou Lara Bona, da Paz, Belchior, né? Sou casada, sou teresinense, mas campo-maiorense de coração, como eu falei, né? E sou formada há 15 anos, né? Médica, e há 11 anos atuo atendendo especialmente mulheres, né? Há 11 anos concluí minha residência pela Universidade Federal do Piauí em ginecologia e obstetrícia e me especializei nesse atendimento das mulheres em todas as fases, né? E há 11 anos eu passei no concurso aqui na cidade de Campo Maior e atendo semanalmente essas pacientes aqui
aqui no Centro de Especialidades, né? E, assim, eu acho que é muito interessante quando você consegue, né, por exemplo, 11 anos de atendimento, você consegue estabelecer um vínculo muito grande, né, com a paciente, com a população. E eu acho que a consulta ginecológica é isso, né? É acolher, é escutar, porque a gente escuta muita coisa que é mesmo da intimidade, né? Da saúde íntima, da relação, às vezes até matrimonial mesmo, problemas no casamento. Então, assim, isso a gente tem que saber acolher. E, assim, já adentrando um pouco na menopausa, que é o tema de hoje do nosso podcast, eu acho que isso realmente vai muito do ser acolhida, de se sentir que alguém está se preocupando com ela, né? E eu acho que isso influencia muito no tratamento, em como vai transcorrer esse período, né? Sim. Doutora, você quer continuar? Não, pode dizer. Assim, a menopausa ela sempre foi um tabu, mas ultimamente a gente tem visto até séries em jornais como Exatamente. Fantástico, mulheres famosas compartilhando suas experiências, ou que passaram ou estão passando no momento pela menopausa. Isso estão é fundamental, né? Esse conhecimento, assim, a gente para pensar, se a gente pensar em menopausa para trás, a gente pensa assim, uma mulher da menopausa anos atrás, era aquela ideia que a gente tinha de uma velhinha, cabelinho branco ali, cocozinho no cabelo, fazendo seu crochê. Hoje a gente vê que não é isso, né? Hoje a mulher na menopausa, ela é ativa economicamente, ela está no mercado de trabalho, ela tem filhos jovens, né? Porque a maternidade, a gente vê que cada vez mais a maternidade ela está ficando mais tardia, né? Então a mulher tem filho ali próximo de 40 anos, então com 47, 48 anos, ela está com filho ainda adolescente, então ela tem que saber lidar com isso, com atividades escolares, né? Ela está sexualmente ativa, então tudo isso é uma mudança muito grande. Então, a partir do momento que você fala que famosos vão à televisão para falar que estão passando, você se sente pertencente, né? Acolhida, né? Você se sente integrante daquele grupo. Então, assim, eu não estou errada, não é só comigo que acontece. Eu acho que isso é fundamental, né? É uma ressignificação, porque assim, eu acho que menopausa não é o fim, é o fim da idade reprodutiva. A mulher na menopausa realmente ela não vai mais poder engravidar, porque ela não tem mais os hormônios, mas é o início de uma nova fase. E se você parar bem para pensar, como a expectativa de vida hoje aumentou muito, digamos que você entre na menopausa com 48, 47 anos e você viva 80 e poucos anos, você passa muito tempo, quase a metade da sua vida você passa nessa fase. Daí a importância da gente estar aqui abordando esse tema, né, esclarecendo realmente dúvidas, desmistificando tabus, medos, que são coisas que realmente não dá mais hoje para conceber dessa forma, né? Para entender que as coisas mudaram, né? Hoje a menopausa não pode ser considerada esse tabu, desmistificar mesmo. É isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje, né? Certo. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa, diferenciasse cada fase. Eu acho que é importante, primeiro a pessoa entender, né, a diferença de menopausa, climatério, porque eu acho que confunde um pouco, né? Então, veja bem, a menopausa é um marco, é um fato. Assim, a menopausa é a última menstruação da mulher. E como que eu sei que é a última menstruação? É quando a mulher passa 12 meses sem sangrar. Então, se ela ficou 12 meses sem sangrar e tá ali naquela faixa de 47, 48 anos, a gente pode dizer que aquela foi a sua menopausa, a última menstruação da mulher, né? Então, o diagnóstico da menopausa é um diagnóstico que a gente tem que fazer retrospectivo. 12 meses sem sangrar, pronto, foi a menopausa. E aí que entra o conceito de perimenopausa, porque muitas mulheres apresentam o que a gente chama de flutuação hormonal. Meses que ela vai menstruar, meses que ela não vai menstruar. Então, isso é a perimenopausa. Eu já estou falhando o ciclo, mas não completou ainda o período de 1 ano. Então, eu não posso dizer que foi a última, que é a menopausa. Porque a menopausa realmente é quando eu
encaro esse período de 12 meses, né? E nesse período de perimenopausa, é possível engravidar, já que É tem possível. ainda a produção de hormônios? Exatamente. Enquanto a mulher produz hormônio, ela pode engravidar. Só que é um evento bem mais difícil de acontecer de forma espontânea, porque a ovulação ela não vai acontecer mais todos os meses, né? Então, assim, precisaria ser uma coisa muito certeira para você conseguir engravidar naquele período, porque nem sempre a ovulação vai acontecer, nem sempre a mulher vai ter aquele chamado período fértil, Sim. que é onde ela realmente consegue engravidar. Mas é importante a mulher ter essa consciência que se ela não quer engravidar, ela tem que usar algum método contraceptivo, não pode se confiar, dizer, mas tem meses que eu nem menstruo mais, mas se ainda menstruou em algum momento, sim, existe a chance, né? E isso é diferente. Menopausa é diferente de climatério, por exemplo. O climatério é o período que é a transição dessa fase reprodutiva para não reprodutiva. Então, assim, a menopausa é a última menstruação e o climatério é esse período de transição. Muitas mulheres acham que os sintomas dessa famosa menopausa ela só vai acontecer quando realmente a menstruação acaba. Mas aí que tá, não. Muito antes disso, a mulher ela pode apresentar sintomas, né? E é nesse momento que ela deve buscar ajuda. Ela não deve achar, é normal porque eu tô parando de menstruar. Não. Você precisa buscar ajuda médica para saber como você pode ser ajudada, ser acolhida nesse momento de transição, né? Doutora, nós sabemos que a menopausa, ela chega quando os hormônios, eles diminuem, né? Na verdade, quando eles deixam de ser produzidos, Isso, que é a progesterona, testosterona, estrogênio. Então, assim, quais são os primeiros sinais que o nosso corpo dá, que nós estamos chegando nessa fase? Certo, então vamos lá. São descritos hoje na literatura mais de 76 sintomas da menopausa. Então, você vê como isso é uma abrangência absurda. Imagine tudo isso na cabeça de uma mulher que é mãe, que é esposa, que está lá no mercado de trabalho e ela começa a sentir esse turbilhão de sintomas, né? O sintoma mais comum, sem dúvida, é o sintoma, os famosos fogachos, né? Aqueles calorões. É muito interessante essa descrição dos sintomas. Eu até brinco dizendo assim, acho que quando eu começar a sentir meus fogachos, eu vou reconhecer assim de cara, porque o jeito que a paciente descreve, ele é muito típico. Todos descrevem da mesma forma, porque assim, a gente vive num clima bem quente, a gente podia pensar, é o calor normal, mas gente, não é. É aquele calor que ela descreve, doutor, eu tô aqui deitada no ar-condicionado, quando vem aquela onda, eu tenho que tirar o lençol, eu tenho que sair correndo, se eu pudesse eu tirava a roupa. A sorte que é rápido, todas dizem isso. Então, assim, é por isso que é ondas de calor. Vem aquele calor súbito, aí segue um suor frio. Entendi. Né? Então, isso aí... calafrios, na verdade, né? Exatamente. Então, isso é um sintoma bem comum, né? Esse que você diz, eu tô aqui trabalhando numa sala cheia Fora esses fogachos, tem vários outros sintomas. Os mais comuns que a gente pode falar: ressecamento vaginal, que isso impacta demais na qualidade de vida da paciente, porque aí uma vagina seca, a relação sexual fica mais prejudicada, né? E aí já vem uma outra parte que é importante a gente tocar, desse apoio masculino, né? Porque muitas vezes o marido não compreende e aí gera um conflito, né, no casamento. Então, o próprio desequilíbrio hormonal, ele leva a irritabilidade, sensibilidade, a mulher que tem a maior predisposição ao choro, insônia. Então, você vê que são coisas que perturbam muito a qualidade de vida dessa mulher, né? E ela precisa de ajuda, né? Muitas vezes uma ajuda não só do ginecologista, mas uma ajuda de uma equipe multiprofissional. Daí eu reforço a importância de fazer uma melhora na qualidade de vida dela como um todo, né? Incentivar a atividade física, incentivar uma alimentação mais equilibrada, né? Diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, evitar o tabagismo. São medidas que preparam a mulher para esse momento.
E isso é importante, porque hoje a gente já tem essa capacidade. Antigamente a gente não tinha esse conhecimento para poder preparar essa mulher para essa fase. E hoje a gente sabe que isso é preciso. Então, assim, ali com seus 35 mais, 37, 38 anos, essa mulher ela tem que estar preparando o seu organismo para isso, né? Fazendo sua atividade, tendo uma alimentação mais balanceada, para ela evitar passar de forma mais agressiva por esses problemas, porque não são todas as mulheres que passam por eles. 20% das mulheres passam pela menopausa sem sintoma algum, mas 80% delas, ou seja, a grande maioria, vai sentir em algum momento um sintoma. Então esse é um número muito grande e a gente não pode deixar essa paciente sair achando, é normal, tô morrendo de calor, tô aqui, minha pele toda seca, minha vagina seca, mas é normal da menopausa. Não, você tem alternativas para melhorar tudo isso, tá? Já que estamos falando em saúde e qualidade de vida, deixa eu dar um recado para você que quer cuidar da sua saúde, da sua alimentação. Procure agora mesmo a Espaço Fit, lá você encontra lanches saudáveis, suplementação, qualidade no atendimento, além de você também fazer sua consulta nutricional e consulta esportiva, clínica também com a doutora Paloma, tá certo? Lá no Espaço Fit, além de você encontrar uma variedade de alimentos saudáveis, você também pode agendar a sua consulta clínica ou sua consulta esportiva. Tudo, né? No conforto do seu lar, você somente agenda, depois você vai conversar com a doutora Paloma, lá na Avenida Santo Antônio, 362. Fale agora mesmo pelo WhatsApp, 995876223. Siga também no Instagram, @espacofit_cm. E fique por dentro de todas as informações que a doutora Paloma posta todos os dias nas suas redes sociais. Eu disse Espaço Fit. E para você que gosta de cuidar da sua pele, dos seus cabelos, gosta de andar cheirosa, o lugar certo para você é a Flora Pura, porque na Flora Pura você encontra produtos naturais, livres de parabenos. E lembrando que a Flora Pura está no mês de aniversário. Comprando a partir de R$20, você concorre a um Pix no valor de R$2.000. Tá esperando o quê? Aproveita, passa lá na loja Flora Pura, que todos os dias tem promoção no mês do aniversário, tá bom? E a Flora Pura também, muito em breve, vai mudar de endereço. Daqui a alguns dias a gente vai estar divulgando onde será o novo espaço da loja Flora Pura para você conhecer com mais conforto, mais espaço para você fazer as suas compras, tá? E se você deseja ser um revendedor Flora Pura, você entra em contato pelo WhatsApp 99403-8900 ou siga o Instagram, @Florapura Campo Maior Pi. A loja está localizada lá na rua Benjamin Constante, por trás do supermercado Carvalho. E a Autoescola Santo Antônio, há 15 anos, forma condutores cidadãos para trafegar nesse trânsito com responsabilidade e segurança. Lembrando que nesse mês de setembro, você que tem interesse em tirar sua habilitação somente categoria A, somente carteira para moto, lá na Autoescola Santo Antônio você tem a opção de tirar a carteira A e B, ou se preferir só a habilitação CNH na categoria A. Você parcela em até 10 vezes de apenas R$90. E os horários são flexíveis à sua rotina. Faça sua matrícula, agende as suas aulas para o turno da manhã, tarde ou noite, tá certo? A Autoescola Santo Antônio tem o contato 999-72-3297. Então, se você sonha conquistar a sua habilitação com segurança e credibilidade, o lugar certo é a Autoescola Santo Antônio. Temos unidades em Campo Maior, Barras e Castelo do Piauí. E agora a gente vai continuar o nosso bate-papo com a doutora Lara Bona, ginecologista e obstetra, que está aqui conversando conosco hoje sobre um tema bastante importante, necessário, né, e fundamental para o conhecimento de muitas mulheres, que a menopausa há muito tempo, ainda hoje, em 2025, é um tabu, enfrenta silêncios, medos. Exatamente. Muita gente tem vergonha, né, de dizer que está na menopausa. Dizer que tá na menopausa. Mas é uma frase que eu costumo dizer sempre no consultório: menopausa não é doença, nunca foi, né? E, na verdade, muita gente, todo mundo, a gente quer chegar nessa fase, né? Só que a gente não precisa sofrer com ela. Esse é o ponto-chave, né? É ressignificar, saber como lidar com a menopausa, né? E a gente estava falando dos sintomas mais comuns, que são esses que a gente já falou, que afetam realmente a qualidade de vida.
da paciente, né? Mas existem sintomas silenciosos da menopausa, que eu acho importante a gente ressaltar aqui também, porque mesmo aquelas 20% que falam, não, doutora, eu parei de menstruar e foi tranquilo, não senti nada. Mas o hormônio, principalmente o estrogênio, ele é um hormônio que ele é cardioprotetor. Então, ele oferece a proteção ao coração. Então, as mulheres na menopausa, elas estão mais propensas a doenças como hipertensão, AVC. É nessa fase também em que acontece o acúmulo da gordura abdominal. Então, o metabolismo vai ficando mais lento. Então, daí a importância de reforçar a atividade física, porque a gente precisa queimar essa gordura, porque essa gordura é uma gordura prejudicial, né? Existe alguma explicação por que essa má distribuição da gordura da mulher nessa fase da menopausa? Porque geralmente se acumula só na pochete. A preocupação é essa. Exatamente. Porque só se acumula nessa região. É uma questão hormonal mesmo, Francis. Você vê quando a gente está na puberdade, quando a menina vai ficando na adolescência, acontece o contrário, né? A cintura afina, o quadril alarga, efeito do hormônio. E Sim. Quando ele vai embora, o efeito é o contrário. A cintura alarga, né, aumenta, e essa gordura abdominal, ela se torna uma gordura visceral, ou seja, ela começa a envolver os órgãos também, fígado, coração. Então, isso é preocupante, né? Então, esse é um dos sintomas silenciosos. Outro sintoma silencioso é a saúde óssea, né? Muitas mulheres não sabem, mas sem hormônios, nossos ossos, eles ficam mais sensíveis a traumas, né? Por exemplo, se você cair, a chance de uma mulher da menopausa fraturar um osso é bem maior do que quem não está na menopausa. Daí a importância de ver a necessidade de repor o cálcio, né? Muitas mulheres não sabem, mas tem essa necessidade de repor o cálcio na menopausa. Outro ponto também importante é a questão cerebral. Um dos sintomas muito descritos pelas mulheres da menopausa é o chamado esquecimento, né? Você diz, doutora, eu ia fazer uma coisa, chego lá, não sei o que eu estou fazendo mais, não sei o que era para eu fazer. Então, ficar atenta a isso pelo risco de doenças até como Alzheimer mesmo, né? Se confunde muito por essa questão. E tudo isso pode ser corrigido por uma avaliação bem feita, né? E um especializado. Daí eu acho que a gente já pode entrar em falar um pouco sobre terapia hormonal, que é um tabu muito grande que a gente enfrenta. Por quê? Porque o que a gente sabe, o que ficou difundido há muito tempo sobre terapia hormonal foi um estudo que aconteceu há muito tempo atrás, com hormônios que eram de doses muito elevadas, hormônios que não eram hormônios hoje, os que se utilizam atualmente. Então, aquele estudo, ele criou um problema muito grave, porque ele levou todas as pacientes a pensar que hormônio é coisa ruim, né? Que quem faz reposição hormonal tem câncer, que quem faz reposição hormonal engorda. Então, assim, é importante a gente entender que as coisas mudaram, que as coisas evoluíram. A reposição hormonal que a gente indica e que utiliza hoje, ela é feita com hormônios bioidênticos. E o que é isso? São hormônios que são semelhantes aos produzidos pelo corpo. Então, assim, veja bem, se a gente acabou de dizer que a causa de todos esses sintomas, desse turbilhão de sintomas, é pela falta do hormônio. Então, o tratamento é muito simples, é repor aquele hormônio que não é mais produzido. Claro, de forma segura, individualizada, respeitando indicações e contraindicações. Tem paciente que realmente não pode usar o hormônio, isso é claro. Mas tem pacientes que têm toda indicação de usar, não tem nenhuma contraindicação e que não usa porque tem medo, porque acredita que vai ter câncer, por uma falta de conhecimento, de acolhimento, né, de uma conversa com um profissional realmente especializado que possa orientar, né? A gente tem diversas formas de tratamentos hormonais, né? Os comprimidos, que são assim as mais amplamente conhecidas, mas assim existem formas também transdérmicas, gel,
adesivos. Então, isso tudo varia muito. É preciso de uma consulta especializada, uma escuta individualizada para saber qual vai ser o melhor tipo para aquela paciente. Se ela tem alguma doença prévia, se ela tem útero, é um tipo de hormônio, se ela não tem útero, é outro tipo de hormônio. Então, assim, não dá para dizer, doutora, mas minha vizinha usou hormônio e ela engordou. Eu não posso levar isso como uma regra geral, nem existe essa receita de bolo, né? Cada pessoa, ela deve ser avaliada e ter a sua medicação ou sua indicação de forma única, né? Isso que eu quero deixar bem claro, que não existe só um tipo de hormônio e quero dizer também que nem todas vão precisar usar o hormônio. Se elas têm contraindicação, a gente tem outras alternativas. O que eu quero que fique bem claro aqui é que, de uma forma ou de outra, existem meios que possibilitam uma qualidade de vida melhor para essa mulher, né? Seja eles métodos hormonais ou não hormonais. Doutora, falando na reposição hormonal, você falou que existem mulheres que não têm indicação. Como saber quem pode ou quem não pode fazer essa reposição hormonal, essa terapia de reposição? E se é mito ou é verdade que repor hormônio deixa o corpo masculinizado? Não, exatamente. Então, assim, primeira pergunta, como eu falei, né? Cada caso tem que ser individualizado. Então, o primeiro passo realmente é uma consulta individualizada com a escuta, né? Para avaliar indicações e contraindicações. De forma geral, assim, de uma forma bem ampla, pacientes com história de câncer de mama, pacientes com doenças hepáticas graves, pacientes com hipertensão não controlada, são alguns exemplos de contraindicações para usar a terapia hormonal. Claro que cada caso vai ser individualizado, mas de uma forma geral, essas seriam algumas contraindicações que a gente poderia citar, né? E essa questão do masculinizado não tem a ver com essa reposição hormonal. Esse é um efeito mais que a gente encontra na testosterona, que é um hormônio também feminino, mas que também é encontrado no homem, né? E que realmente ele é muito usado para esses fins também estéticos, né? De pessoas que querem alcançar muita massa, né? Massa muscular, né? Exatamente. Então, assim, isso é um ponto importante você tocar, porque muitas vezes a mulher ela usa de uma forma indiscriminada, né? Tem que ter muito cuidado com essas promessas milagrosas, né? Isso não existe. Começar com doses baixas realmente, né? Saber qual é o objetivo, para que essa paciente está usando. E eu acho que isso individualiza muito, né? Porque assim, se eu tenho uma paciente que a queixa maior é o fogacho, eu já sei para onde eu tenho que me direcionar. Se o problema maior dessa paciente é ressecamento vaginal, eu posso usar um hormônio local, que age só na vagina daquela paciente, entendeu? Então, cada caso é um caso. Por isso que a gente diz que não existe fórmula mágica. Então, cuidado, mulheres, com essas propagandas que diz que volta da libido É instantâneo. Vai tomar isso aí. Isso é um conjunto de coisas, né? Além da medicação, e a gente tem que lembrar dessa questão da qualidade de vida, da alimentação, da atividade física, que são coisas fundamentais nesse período, como também, né, em qualquer outro. Bom, continuando aqui o nosso bate-papo, deixa eu logo dar um recado super rápido aqui antes da gente continuar nosso bate-papo, porque se deixar a gente passa a tarde toda conversando, porque é um assunto extenso, extenso. Bem interessante e que, com muitas informações, que é o que a gente precisa, é levar informação para muitas mulheres que não têm acesso, né? Então, a Via Bela Confecções, para você que busca qualidade no seu fardamento, no fardamento do seu filho, da escola do seu filho, no fardamento da equipe da sua empresa, a Via Bela Confecções é o local certo para você encontrar fardamento da maior parte das escolas de Campo Maior. Você que é médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, até professor mesmo que deseja fazer o seu fardamento, o seu scrub, procure a Via Bela Confecções. Certamente você vai encontrar as melhores opções
o melhor atendimento e os menores preços da cidade. Lá na Via Bela Confecções, confeccionamos jalecos, roupas de balé e peças para equipes. A Via Bela Confecções é o lugar certo. Visite a nossa loja na Rua Senador José Eusébio, no centro, número 556, ou faça contato pelo WhatsApp 994 77 04 13 e acompanhe também as novidades todos os dias no Instagram, @ViaBelaConf. Via Bela, o diferencial é aqui. E a loja Socorrinha Móveis espera você para comprar a mobília da sua casa, deixar a sua casa com um toque todo requintado, com muito bom gosto, estilo e móveis de qualidade. A loja Socorrinha Móveis aguarda você lá na Rua Coronel Costa Araújo, no centro. Fale também pelo WhatsApp 999 41 52 20. Lembrando que a Socorrinha Móveis agora também tem mais um empreendimento com a marca Socorrinha Móveis. É a loja S Móveis, lá na Rua Antonino Freire, no centro, próximo ao Supermercado Cardoso. Você aproveita esse mês de setembro para fazer as suas compras no setor de cama, mesa. Você encontra também colchões, colchão king, colchão queen, enfim, uma variedade de móveis para você transformar a sua casa em um verdadeiro lar. E o melhor, você divide em até 18 vezes nos cartões. S Móveis, Rua Antonino Freire, no centro. Siga nas redes sociais, @Socorrinha Móveis, e descubra como dar um novo charme à sua casa, tá certo? A Socorrinha Móveis está localizada na Rua Doutor Moura e a loja S Móveis na Rua Antonino Freire. E você que está precisando fazer a troca dos seus óculos, que já está precisando de uma armação nova, comprar óculos de sol, óculos de corrida e também relógios esportes de vários modelos, você vai agora mesmo na Ótica Matos e você vai, além de ter a sua consulta facilitada, você já pode sair com seus óculos em até 40 minutos. A única ótica de Campo Maior que faz a entrega dos seus óculos em até 40 minutos é a Ótica Matos. Então aproveita, faça a sua consulta e garanta logo essa oportunidade. E também, lembrando que a Ótica Matos está com uma super promoção. Temos armações a partir de R$ 79,90. A Ótica Matos abriu mais uma nova unidade para facilitar ainda mais o atendimento para você que tem interesse em fazer consultas e comprar os seus óculos com mais agilidade e rapidez. Fica ali, a nova unidade fica localizada em frente à Clínica Maior Medicina. E a matriz fica na Avenida José Paulino, 699, no centro. Entre em contato pelo 995 40 0503. Ótica Matos, porque tão importante quanto a sua imagem são os óculos que você usa. Bom, gente, vamos continuar a nossa conversa com a doutora Lara Bona. Doutora Lara Bona, ginecologista e obstetra, está aqui no podcast Em Foco de hoje, trazendo vários esclarecimentos, muitas informações a respeito desse tema muito importante e silencioso, mas eu acredito que vai crescer cada vez mais o número de pessoas compartilhando informações, para que chegue a muitas mulheres, para que não sejamos obrigadas a passar por essa fase difícil, aceitando todos esses sintomas, né? Sem ajuda, né? Sem ajuda, um acolhimento, porque que é muito necessário. Existe a opção, né, de aceitar e de atravessar com qualidade de vida, né, doutora? Exatamente. E aí é muito importante, pegando aqui o gancho, da gente falar de um conceito que é a chamada janela de oportunidade. A gente classifica essa janela de oportunidade como o tempo hábil para a mulher iniciar esse tratamento, essa terapia hormonal. Normalmente, a gente considera o período de 10 anos, contando da última menstruação, da menopausa, no caso, ou até 60 anos, para que o tratamento seja iniciado e que tenha os resultados mais eficazes. Então, assim, não adianta postergar muito. Depois desse período de 10 anos, a gente ainda pode fazer, sim, iniciar a terapia hormonal, só que a eficácia dela não vai ser a mesma. Então, daí a importância da gente estar divulgando essas informações para você que ainda está nessa janela de oportunidade, buscar ajuda médica, né? Buscar essa resposta, se você pode ou não pode, porventura, receber essa terapia hormonal, se o seu caso realmente for indicado, né? Eu não estou aqui dizendo que todo mundo tem que fazer a reposição hormonal, mas estou dizendo que hoje é a terapia padrão ouro para quem pode fazer, né? Então, é muito importante essa avaliação especializada, individualizada, para saber realmente quais são
esses casos e se você pode ou não se beneficiar com esse tratamento. Outra coisa importante é que muitas vezes confunde a paciente a chamada menopausa cirúrgica, né? Às vezes a paciente, ela, por algum motivo, tem que retirar o útero e mantém os ovários ou não. Isso é fundamental, porque se os ovários são mantidos, se você tirou o útero, mas continua com os ovários, você vai continuar produzindo seus hormônios de forma normal. Então, você não tem necessidade de repor nenhum hormônio por conta especialmente da cirurgia, somente da retirada do útero. Mas se você tirou o útero e tirou também os ovários, aí sim, aí você entrou na chamada menopausa cirúrgica. Você parou de produzir os hormônios não pela idade, mas porque foi retirado. E aí, depois dessa esterectomia associada à retirada dos ovários, você deve buscar o ginecologista para saber a indicação de como vai ser essa reposição hormonal. Também é um ponto importante, né? Saber se a paciente tem ou não tem os ovários, né? Doutora, antes da gente entrar no ar com o nosso podcast hoje, nós postamos ontem nas redes sociais uma caixinha de perguntas para quem tivesse interesse, curiosidade em fazer alguma pergunta relacionada sobre a menopausa. E algumas mulheres se manifestaram. E aí eu queria que você agora respondesse para elas, né, para tirar essa curiosidade com relação especificamente no que a gente está falando. Por isso que eu vou logo aproveitar para fazer essas perguntas em nome delas, porque é justamente sobre reposição hormonal. Doutora, já uso hormônio há bastante tempo. Posso parar? Então, não existe assim uma regra de quanto tempo a gente deve manter a reposição hormonal. Isso vai variar muito de como isso está evoluindo no seu tratamento. Se você está tendo melhora dos sintomas, está tendo melhora da qualidade de vida e qual idade. A gente recomenda pelo menos que a pessoa use 5 anos de terapia hormonal, claro, desde que esteja tudo bem. Depois disso, a gente vai tentando avaliar se ainda há benefício, se essa paciente já atingiu que idade, porque se ela ainda é jovem, né, numa idade jovem, ela tem benefício em manter por mais tempo ou não, então realmente teria que saber um pouco mais, saber se há quanto tempo você usa ou qual é a sua idade atual, para a gente saber por quanto tempo manter, tá bom? Mas existe sim essa avaliação que a gente consegue mensurar melhor o tempo, né? A outra pergunta é, se eu fizer reposição hormonal, eu volto a menstruar? Então, não volta a menstruar, pelo menos é o que a gente não quer, né? Você não volta a menstruar, mas como você vai receber esse hormônio de forma, vamos dizer assim, artificial, né? Porque você não vai produzir mais, algumas mulheres podem sangrar no início da terapia hormonal. Mas isso com o tempo é o que a gente chama de período de adaptação. Ela sangra por um tempo enquanto o organismo está se acostumando com a volta dos hormônios e posteriormente ela para de sangrar novamente. Então é como se fosse um efeito colateral que às vezes pode acontecer da terapia hormonal. Mas tudo isso a gente tem que avisar para a paciente antes, então até para ela saber que isso é uma coisa que pode acontecer, mas que precisa ser acompanhada, né? Ou a gente troca o remédio ou espera mais um tempo para ver se o organismo se adapta a essa situação. Mas sangrar mesmo, voltar a menstruar de novo, não. Mas pode acontecer sangramentos no início, tá? Onde passar os hormônios da terapia de reposição hormonal? Você está falando aí no caso dos transdérmicos, Isso. né? Gel. Então, preferencialmente são áreas sem pelos, tá? Então, essas áreas que normalmente a gente recomenda, ou aqui na coxa, ou na face aqui do braço, certo? Áreas que normalmente não vai estar suando muito e que também não vai ter pelos, tá? Doutora, essa reposição hormonal ela é feita só na pele ou via oral, injetável? Tem alguma outra maneira? Então, a gente tem essas formas. Tem a oral, né, que é por comprimidos. Tem essas transdérmicas que podem ser por gel, adesivos, né? Ou
também vaginais. A gente tem cremes que têm hormônio, né, e que podem também ser feitos dessa forma. E qual a melhor? Não existe a melhor. Existe a melhor para cada paciente. Por isso que eu estou frisando a importância de individualizar cada passo. Para você pode ser melhor o adesivo, quanto para outra é melhor o comprimido. Então, realmente, a gente teria que mensurar cada uma, mas assim, uma via muito segura que a gente recomenda hoje é essa via transdérmica mesmo, pela pele, porque ela não tem a passagem hepática, né, não precisa ser digerida, então ela é mais facilmente absorvida e acaba tendo menos riscos também de efeitos colaterais, né? Se eu fizer reposição hormonal, vou antecipar a menopausa? É assim, eu acho que essa pergunta, ela é um pouco confusa, mas assim, que é bom até a gente falar nisso. Muitas vezes a pessoa acha que só precisa repor o hormônio quando ela já parou de menstruar. Sim. Mas ali naquela fase de transição menopausal, ou seja, na perimenopausa, como eu falei anteriormente, que você mês sangra, mês não sangra, mas já sofre com os sintomas do calor, que já sofre com os sintomas de irritabilidade, insônia, ressecamento vaginal, a gente pode sim iniciar a terapia hormonal. E de forma nenhuma, pelo contrário, você não antecipa nada, continua tudo como ia acontecer. Só que com o benefício de não sofrer com os sintomas e já começar a tratar e prevenir aqueles sintomas silenciosos que a gente conversou, que são eventos cardiovasculares, a diminuição da densidade do osso, né? São coisas que previnem. Então, assim, foi legal essa pergunta para a gente citar que a reposição hormonal, ela não precisa ser feita só quando a menopausa acontece. Ali mesmo, antes da menopausa acontecer, já naquele período de perimenopausa, eu já tenho a oportunidade de fazer isso se a paciente tiver indicação. Doutor, existe algum outro tratamento alternativo para a menopausa que não seja os hormônios, Existem a terapia? sim. Então, assim, como eu falei, os hormônios é hoje o que é a primeira escolha. Mas tem aquelas pacientes que não vão poder fazer. Então, de todas de tudo que a gente tem para falar, a mudança do hábito de vida, né, a questão da atividade física, a alimentação, ela é fundamental, ela deve ser incentivada. Mas existem métodos naturais, né, hormônios naturais derivados da isoflavona, né, que são medicações que não têm esse comprometimento em relação ao, por exemplo, a pacientes que têm câncer ou que têm outra contraindicação para usar e que podem usar. Hoje a gente tem realmente, por exemplo, a amora, que é uma opção também natural e que tem demonstrado um benefício grande na redução dos fogachos, né? Então, existem sim, existem medidas não hormonais que a gente pode estar indicando para cada paciente, dependendo de cada caso, né? E é normal sangrar após iniciar a terapia de reposição hormonal? Pois é, então como a gente falou, é um efeito colateral comum. Não é que seja normal, mas é um efeito colateral que pode ser encontrado por essa fase de adaptação, né? Então, é um organismo que não tinha hormônio e de repente está recebendo esse hormônio de volta por meio dos medicamentos. Então, ele começa a dar alguns sinais, mas normalmente, quando isso acontece, ou a gente aguarda um período, se não for um sangramento muito excessivo, que atrapalhe a paciente, ou suspende, troca, faz alguma adaptação e ajusta isso aí, tá bom? Tá certo. Antes da gente continuar nosso bate-papo, mais uma vez, deixa eu voltar aqui com os nossos patrocinadores. E lembrando para você que também tem interesse em divulgar a sua marca no Podcast em Foco, entre em contato com o nosso endereço no Instagram, CM_em_Foco. Divulgue a sua marca aqui no nosso podcast, também no Instagram do Campo Maior em Foco. Expanda aí a sua marca para o mundo, até porque a nossa credibilidade é comprovada. No nosso primeiro mês, nós atingimos quase 500 mil. Acredito que no segundo mês não ainda terminamos o balanço, mas ultrapassou certamente, sem dúvidas, mais de 500 mil de visualizações. Você divulga a sua marca conosco. E você que está nos assistindo, aproveita, vai lá nesse polegarzinho aqui, clica, dá um ok, dá uma curtida
para ajudar aqui o nosso podcast a turbinar, que nós estamos fazendo esse trabalho especialmente para vocês e o trabalho de vocês é simplesmente dar uma curtida e nos assistir. E o nosso podcast hoje está uma maravilha. Mulherada, não perca a oportunidade de assistir e também de compartilhar para suas filhas, para suas afilhadas, para os grupos de outras mulheres que que certamente temos certeza que iriam se interessar por este conteúdo muito importante e necessário devido às informações e os conhecimentos que a doutora Lara Bona está trazendo. E se você tem interesse em realizar um sonho, está precisando de dinheiro para fazer alguma reforma, comprar um bem, você procura Quality Mais Bebê e certamente você será mais um a conseguir realizar este tão sonhado desejo de realizar um objetivo, né? Conquistar um objetivo na sua vida. Você é aposentado, pensionista, servidor público ou até mesmo CLT ou cliente do Banco do Brasil, a Quality Mais Bebê tem as melhores soluções de crédito e a sua confiança em primeiro lugar. Na Quality Mais Bebê você encontra crédito com credibilidade que merece a tranquilidade de contar com uma parceria que entende perfeitamente suas necessidades. Quality Mais Bebê, mais qualidade no seu crédito, mais tranquilidade no seu futuro. Fale agora mesmo com a Alcimara ou Paloma pelo WhatsApp 99464-8032 ou faça uma visita lá na rua Santo Antônio, número 573, em frente ao cartório. E o Armazém Paraíba é a loja que está há mais de 15 anos fazendo parte da família dos Campos Maiorenses. Você encontra tudo no Armazém Paraíba nesse mês de setembro em até 15 vezes. Já pensou? Promoções imperdíveis nesse mês de setembro lá no Armazém Paraíba, onde você encontra tudo o que você precisa em móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, moda, calçados e muito mais. Sempre com aquele atendimento diferenciado e as melhores condições de pagamento. Faça uma visita na loja Armazém Paraíba, na Avenida Demerval Lobão. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. E você que paga uma energia cara, acima de R$200, R$300 já é caro. E você tem a opção de transformar o calor do sol em energia elétrica. Busque agora mesmo a Abrante Engenharia e você certamente vai abater essa sua fatura eterna de energia. E usando racionalmente, ainda chega uma fatura cara. Então, a Abrante Engenharia facilita para você a compra do seu sistema solar. Você divide, conversa direitinho lá com o Raimundo e vai instalar a sua energia solar e ter aí mais tranquilidade para fazer uso dos seus eletrodomésticos como você merece. A Abrante Engenharia fica localizada lá na Avenida do Contorno, 1617, no bairro Cidade Nova. Entre em contato agora mesmo pelo 869-9988-1495 e pronto, a gente agora vai conversar, que o assunto está muito bom. Falamos sobre a menopausa, que 80% das mulheres passam pelos sintomas e 20% não sentem. Eu espero muito que eu esteja incluída nesses 20%. 20, né? Verdade. Porque o calor que a gente sente... Quer dizer, eu sinto um calor, mas eu não sei se é o calor do verão ou se é o calor do fogacho. Mas como você disse que é uma onda, então não é o meu caso. Você vai saber identificar, já que bem diferente já mesmo. que é uma onda, essa onda minha ainda não passou, ainda continuo sentindo muito calor. Então acredito que não seja ainda. É verdade. Sou jovem. Doutora, além dos fogachos, tem a questão da a pele fica ressecada, né? Irritabilidade, insônia, cabelos quebradiços, sem brilho, unhas fracas, né? Todo esse processo que as mulheres enfrentam. Exatamente. Dá uma queda na autoestima muito grande. Isso, né? Por isso que eu falei que a menopausa, o tratamento dela não é simplesmente repor o hormônio e ficar lá esperando o milagre acontecer, né? Ela inclui realmente uma mudança, uma ressignificação da fase, né? E muitas vezes você tem que contar com uma equipe multidisciplinar, por exemplo, em relação ao dermatologista, que pode auxiliar muito nessa questão da pele, né, dos procedimentos que podem fazer com cabelo, unha, né, até o apoio psicológico mesmo, né, porque você vê que todos esses sintomas que a gente conversou são sintomas que afetam diretamente a qualidade de vida dessa paciente, né? Dessa mulher. É uma mulher que não dorme bem. Quando acorda, ela está se sentindo cansada, ela está se sentindo esquecida, ela está se vendo no espelho
com um volume abdominal maior. Então, assim, a autoestima realmente baixa, né? E aí ela não tá bem no ponto de vista sexual, porque com a vagina ressecada ela tem uma relação dolorosa. Outro ponto importante que muita gente tem tabu em falar é da queda do desejo sexual, queda da libido. E isso, gente, A menopausa não é o fim da vida sexual, né, doutora? Não é o fim, a gente tem alternativas para isso, né? A gente pode devolver a qualidade de vida para essa pessoa, né? Porque é um período que vai se estender até realmente ao último dia da nossa vida. Depois que a gente entra na menopausa, a gente vai ficar com ela até a morte, né? Sim. Assim, a gente espera chegar nela podendo se adaptar melhor a essa transformação, né? E outra coisa que a gente não comentou é sobre a idade. Muitas vezes confunde muito, como você falou, será que esse meu calor, doutora, já é o da menopausa? Então, assim, isso é muito relativo. Mas, normalmente, a idade média que a mulher brasileira entra na menopausa é em torno de 48 a 50 anos. Essa é a faixa média. A gente diz que a mulher tem uma menopausa precoce quando ela acontece antes de 40, tá? Então, antes de 40, deixou de menstruar, tem que ver o que foi que aconteceu. Ela é dita precoce e principalmente essa que parou muito jovem, ela precisa repor o hormônio, porque os malefícios e as consequências vão ser maiores, né? Por um período que ela deixou de produzir muito cedo. Então, antes de 40, a gente diz que é precoce. E aí, é muito importante a gente se engajar nesse sentido, né? De promover uma mudança, né, uma adaptação, uma readaptação, uma reorganização dessa mulher nas fases. Mas você vê bem, a gente fala muito de puberdade, quando a mulher começa a menstruar, isso é um assunto que é amplamente difundido. A gente orienta a mãe a levar a filha no ginecologista, conversa. E sobre o fim da menstruação, não, ninguém podia falar. Graças a Deus essas coisas estão mudando, mas eu quero que fique claro que a menopausa é uma fase da vida como a outra qualquer, né? Como a puberdade também. Né? Não está acontecendo nada de errado, é apenas um processo de envelhecimento do nosso corpo, do nosso organismo, né? Doutora, quando você fala que a menopausa ela pode chegar de forma precoce, tem alguma coisa a ver pelo fato da mulher ter iniciado seu ciclo menstrual cedo? Porque hoje em dia, assim, a gente vê meninas, crianças ainda, digamos, de 10, 11 anos já iniciam a puberdade, a menstruar. Né? Isso lá no futuro, é possível que ela também comece a menopausa mais cedo? Assim, os ovários, eles têm uma idade média de duração, né? Uhum. Então, assim, se eles começam a funcionar mais cedo, muito provavelmente vão parar também mais cedo, porque o tempo de funcionamento deles é um só. Mas isso não é nada comprovado cientificamente. Não tem como eu dizer assim, menstruou mais cedo, vai parar mais cedo. Mas pela lógica, né, o que a gente entende que a duração, ela dura um período X. Então, se começou mais cedo, provavelmente termina mais cedo também. E muitas mulheres, elas reclamam também, quando chegam na menopausa, mais ou menos uns 50 anos, reclamam da incontinência urinária. Como fazer para melhorar Então, esse é um ponto muito importante, porque envolve um aspecto mais localizado, né, da vagina em si. Uhum. Então, não só a incontinência, mas infecções urinárias de repetição, são sintomas muito comuns na mulher na menopausa, né, a atrofia. Porque os hormônios, eles produzem aquela lubrificação da vagina. E aquela lubrificação, ela não é importante somente ali na hora da relação, por exemplo. Ela funciona como uma camada protetora. E ela protege contra infecções, protege contra micro-organismos, fungos. Então, se eu não tenho essa lubrificação, eu estou mais propensa a ter infecções de repetição. Então, um ponto muito importante para essas mulheres que têm queixas vaginais, urinárias, é realmente fazer a reposição hormonal por via vaginal. São cremes, funcionam como creme, igual como fosse aquele creme de inflamação que a gente usa, e que usa aquele aplicador para aplicar dentro da vagina o hormônio. E assim a gente consegue ter uma resposta
bem mais satisfatória, porque já tem a ação local, né? Não somente tratamento cirúrgico para incontinência urinária, né, doutora? Às vezes é preciso, né? Mas assim, individualizar cada caso. Mas às vezes a reposição hormonal ela consegue melhorar muito isso. Além da reposição hormonal, a gente tem também outras alternativas, como por exemplo o laser íntimo, né, que a gente pode usar e que acaba melhorando essa queixa também, tá bom? Tá bom. Antes da gente encerrar o nosso bate-papo, que eu acho que a gente começou a estar com 10 minutos, mas já está com quase 1 hora. Passou por rápido, incrível né? que pareça, a gente, meu Deus, 1 hora voa. Ainda mais quando o assunto é assim, tão rico, exatamente. né? Então, e você também, doutora, que certamente gosta de comprar perfumes. E eu indico para você uma loja que eu há mais de ano compro nessa loja, porque a revendedora destes perfumes, ela é revendedora diamante da Natura. Então ela compra com preços acessíveis e por isso passa também com preços acessíveis para os seus clientes. Natura, Eudora, o Boticário, enfim, são vários produtos que ela revende. A loja é em Milton Brandão, mas faz entrega em todas as cidades, quase todas as cidades do Piauí, sem custo de entrega. E você ainda tem a oportunidade de comprar perfumes, shampoos, máscaras capilares, tudo com até 50%, às vezes até mais de 50% de desconto. A Elba Perfumaria, lá você encontra perfumes femininos encantadores, fragrâncias masculinas sofisticadas e kits especiais. Ontem eu vi que chegou vários kits já para o Natal. Não perca a oportunidade, siga o Instagram. Cadê o Instagram da mulher? Tá aqui, Elba, @Elba Perfumaria, para você acompanhar nas redes sociais todas as promoções que a Elba posta, tá certo? @Elba_Perfumaria, para você ficar por dentro de todas as novidades. Tem também o grupo VIP. O que é esse grupo VIP? É o grupo que tem promoção mais ainda além do que ela já posta nas redes sociais. É o grupo VIP, se você tem interesse em entrar, anota aí, 981101106, para o Piauí 86, 981101106, adquira seus produtos com preços nunca vistos. É a loja que eu compro e super indico para você também. Cajuína Golden, aquela delícia ali, se você não provou ainda Cajuína Golden, aproveita e você lá aqui nos melhores supermercados de Campo Maior, você encontra a Cajuína Golden, que é produzida sem conservantes, 100% natural, artesanal, rica em vitamina C. E se você tem interesse em revender no seu comércio, no seu supermercado, entre em contato pelo 981166723 e siga no Instagram para conhecer mais ainda essa delícia original do Nordeste. Eu disse Cajuína Golden é a minha favorita, @Cajuína Golden no Instagram, tá bom? E o Mix Boi Gordo Atacarejo é onde você encontra ofertas todas as semanas. E também o Mix Boi Gordo Atacarejo tá com uma seção de brinquedos infantis, né? Chegando aí o mês de outubro, você se direciona para o Mix Boi Gordo Atacarejo, além de você encontrar ofertas no setor de cereais, hortifrutos e também no setor de açougue, que é o forte do sábado. Você encontra, né, várias opções em carnes em oferta lá no Mix Boi Gordo, e agora também brinquedos para você presentear a sua criança ou fazer uma criança feliz comprando um brinquedo para você dar de presente. Muitas vezes não temos filhos, mas temos sobrinhos, temos alunos que a gente gosta, ou então alguma outra criança que você tenha interesse em fazer sorrir. O Mix Boi Gordo está com uma variedade de brinquedos com preços bem acessíveis. E bom, gente, agora é isso mesmo. Vamos aqui terminar, né, fechar o nosso podcast aqui com a nossa convidada, a doutora Lara Bona. Doutora, agora eu queria que você deixasse as suas considerações finais para as mulheres, para as nossas ouvintes, para o nosso público que está nos assistindo nesse momento, e qual é a sua dica para quem está nos assistindo, o que deve fazer para atravessar essa fase com confiança, com saúde, com qualidade de vida, e onde encontrar a doutora Lara Bona para tirar mais informações, fazer uma consulta e acompanhamento com a ginecologista maravilhosa como você. Obrigada. Então, eu acho que a mensagem que a gente quis deixar aqui é realmente essa. Você não tá só, né? Assim, a menopausa, ela não pode ser encarada como um tabu, como uma doença. Você não precisa sentir vergonha de estar nessa fase. O envelhecer, ele é natural, ele é normal. Como eu disse, toda mulher, ela espera chegar nessa fase, mas ela tem que passar por essa fase bem, né?
uma coisa que eu foco muito e que eu acho que é primordial desde lá da pré-menopausa, dessa transição da menopausa, é realmente sempre focar num estilo de vida adequado, né? Sempre lembrar da atividade física, da musculação, porque o músculo ele fortalece, né, o nosso corpo, fortalece os nossos ossos, que a gente viu que vai ter essa perda da densidade, né, óssea na menopausa, focar numa alimentação mais equilibrada. Então, essas são dicas para toda a vida, não só para a menopausa, né? E assim, se você está passando por esse momento, que está sofrendo com um desses 76 sintomas, que são muito vastos realmente, você não está só. Procure ajuda médica especializada, né? E com certeza existem N opções. Não é porque você fez um tratamento que não deu certo, que você, não, vou conviver com isso porque é normal, é da menopausa. Não, você não está obrigada a conviver com isso. Existem muitas alternativas, sejam elas hormonais ou não hormonais, ou laser, que a gente pode realmente chegar a lhe devolver a qualidade de vida, porque você não pode se conformar em estar passando por isso e não fazer nada, porque você vai passar muito tempo, até o último dia da sua vida você vai estar na menopausa. Então, assim, é preciso saber conviver com essa fase. Eu acho que esse é o grande objetivo, é acolher, é escutar, é respeitar inclusive a opinião de querer tratar ou não, mas assim, é importante você saber as possibilidades para que juntas a gente consiga definir o melhor tratamento, tá bom? Eu atendo aqui em Campo Maior, como eu falei, atendo ali na prefeitura aqui no Centro de Especialidades, pelo serviço público, e atendo também na Clínica Maior e na Clínica Biocenter. Então, se você se interessou por esse tema, se você está passando por esse momento, não deixe de ligar, agendar uma consulta, que eu tenho certeza que a gente pode lhe ajudar, tá bom? Então é isso, minha gente. A menopausa é uma fase que faz parte da vida de todas as mulheres e você pode atravessar essa fase difícil de forma ativa e saudável. Procure conhecer mais seu corpo, busque ajuda profissional, busque um ginecologista de sua confiança. Conversando aqui com a doutora Lara, indico a doutora Lara Bona, já disse onde que ela atende. Então, você que tiver interesse em conhecer mais, fazer consulta, descobrir mais sobre esse universo que é a menopausa, esteja à vontade para entrar em contato com a doutora Lara. Agradeço a todos e a todas que estiveram com a gente nesse podcast, né? Aproveito e já peço mais uma vez, compartilhe. Quanto mais informações sobre a menopausa, quanto mais mulheres forem alcançadas, melhor ainda, tá bom? Vamos fazer esse tema deixar de ser silêncio, vamos expandir conhecimentos acerca dessa fase complicada, difícil, que certamente um dia será descomplicada e aceita como uma fase normal. E eu espero você no próximo podcast. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.